Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de uma palavrinha que se encontra em 2 Reis 6, 24, que diz que Samaria é cercada. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Eu gostaria de dizer, irmãos, que o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" E o rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" E ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou na mesma hora. E o rei disse: "Essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" E Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata." E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Quantas coisas o profeta tem nos falado, quantas palavras Deus tem falado, e muitas pessoas não têm dado crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas acham que Deus não é o Deus do impossível na vida, que Deus não pode prosperar, que Deus não pode mudar o cativeiro, que Deus não pode mudar aquilo que está errado, aquilo e consertar. Muitas pessoas deixam de ter a fé em si por causa do cansaço, por causa do medo, por causa de muita dificuldade diante das coisas, por falta de crises. Mas, irmãos, é aí que nós temos que exercer a nossa fé. É aí que nós temos que acreditar naquilo que Deus está falando, aquilo que vem de Deus, aquilo que o profeta nos fala. Eu quero dizer que na cidade havia 4 homens leprosos, junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte?" Esses leprosos estavam na cidade e viu que não estava tendo nada para comer, que havia dificuldades, Samaria toda cercada pelos inimigos. Mas esses 4 homens que estavam à beira da morte pensaram: se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Temos que fazer alguma coisa. Muitas vezes nós temos que exercitar nossa fé, colocar em ação. A palavra oração significa orar e pôr em ação aquilo que você deseja ou a tua necessidade. Então, os leprosos, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. De qualquer forma, nós vamos morrer. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. O inimigo tinha deixado, pois o Senhor tinha feito o inimigo ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: "Ouçam,
O rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumento, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram chamar os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento do inimigo e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Os sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicareis o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: com certeza eles sairão e então o pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens, irmãos, será o mesmo de todos os israelitas que ficaram, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás. Enquanto fugiam, os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito. Quando o rei foi à sua casa, aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus, irmãos, havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Quantas vezes Deus tem falado e você não tem ouvido? Quantas vezes Deus tem feito promessa e você acha que essas promessas de Deus não vai realizar na tua vida? Assim como aquele soldado, ele não teve confiança na palavra de Deus, eu quero dizer que você deve abrir o teu coração para o Senhor. A palavra do Senhor fala que Samaria estava tomada. Eles não podiam nem entrar e nem sair. A fome era tão grande que aquelas mulheres chegaram a comer os seus filhos. Já pensou? Que dificuldade! Comoveu o coração do rei, vendo seus súbditos morrerem de fome. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus chegou no momento certo, na hora da precisão que eles precisavam. E Deus fez um milagre tão grande que aquele rei não precisou de mover uma palha, não precisou de mover um dedo a favor. Deus fez o trabalho todinho para ele. Deus mostrou que é um Deus de conserto, um Deus de prosperidade, um Deus que move ao favor. E o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Deus não mudou. Deus pode realizar nesse momento aquilo que você mais necessita. Deus pode mudar o teu cativeiro nesse instante aonde você está. É só você crer e tomar posse da palavra do Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem dado, por tudo que Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.